Vamos abrir as nossas Bíblias aí. Alguns liguem suas Bíblias, uns abrem, outros ligam, mas não deixem de ter uma Bíblia. Então abra aí a sua Bíblia aí no livro, no texto indicado no boletim. Estou forçando aí vocês a abrirem o boletim, não é? É isso aí, a Vanessinha está olhando para mim assim. Qual o texto então, Vanessa? Juízes 17, Vanessinha falou. Então vamos abrir aí em Juízes 17. Livro logo depois de Josué, que é logo depois do Pentateuco. Todos acharam? Então, o tema proposto aí é a religião micaniana. Uma religião micaniana. Nós vamos descobrir o que é isso. Nós vamos descobrir o que é uma religião micaniana. Nós vamos ler esse texto até o verso 13, né? Até todo o capítulo 17, e fazermos algumas meditações sobre essa religião. Que danado de religião é essa, Roberto? Vamos ver um pouco aqui. Todos acharam? Vamos ler. Diz assim: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhes foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe a mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mico. Ora, esse homem, Mico, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de um outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mico, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai sacerdote, e lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um de seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Vamos orar? Vamos orar, está aí o texto, está a palavra, vamos orar pedindo graça. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Ela foi lida, ó Deus, mas ela só tem utilidade quando ela é aplicada, ó Deus, nos nossos corações, porque é nessa ação que é conduzida pelo Espírito poderoso, o Espírito Santo, o Deus que se faz presente no nosso meio, é nessa ação que nós somos transformados. Então eu rogo que no nome de Jesus de Nazaré, essas palavras saltem desse texto e encontrem morada no nosso coração. E uma vez que isso venha acontecer, ó Deus, nossas vidas venham ser transformadas. É a minha oração. Naquilo que eu falhar, Deus, que o Teu Santo Espírito fale a Tua igreja. É a minha oração em nome de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Mestre. Amém e amém. Então, meus irmãos, vamos lá. A proposta aí, religião micaniana, é um adendo, ou uma contribuição, ou uma classificação ao fundador dessa religião.
Entendeu? Porque existem os luteranos, porque eles vieram a partir de Lutero. Porque existem os metodistas, porque eles vieram a partir de John Wesley. E porque existem os micanianos, eles vieram de Mica. E existe essa religião? Existe. Ela não é uma denominação classificada com um rótulo, com um culto, com um local de reunião, mas ela acontece dia após dia nos nossos arraiais, no nosso meio. Perigosíssimo, perigosíssimo. Destrói gerações. Destrói gerações. Certa vez aqui, nesse culto, o pastor Russell Shedd, ele proferiu algo interessante, que eu fiquei pensando, fiquei ruminando durante um tempo. Ele falou que hoje nós somos práticos em desenvolvermos o que ele chama de quinto evangelho. O que é o quinto evangelho? É uma soma de tudo que me agrada. Eu pego tudo aquilo que me agrada na palavra de Deus e eu crio a minha verdade. Então eu digo, Deus é amor. E vale toda forma de amar. Toda forma de amar vale a pena. Porque Deus é amor. Eu pego isso. E eu rejeito que Deus é justiça. Não. Esse Deus carrasco, esse não é o Deus do Novo Testamento. Esse não é o Deus da graça. Esse não é Jesus de Nazaré. Tem uma igreja cóptica na Palestina que ela tem uma imagem bem interessante, fantástica, um desenho, uma menção à face de Jesus de Nazaré, feita com essas pedrinhas pequenininhas, como nós chamamos, até as pedrinhas pequenininhas você faz, põe lá, faz a imagem imensa, das pedrinhas surge uma imagem do século IV. Você olhando de perto, você percebe que é Cristo, é uma menção a Jesus de Nazaré. Mas quando você afasta, você percebe uma ilusão ótica bem interessante. Porque de um lado você vê Jesus, uma expressão doce, bela. E de um outro lado, da outra face, no mesmo desenho, você vê algo como um juiz. Interessante, no século IV eles fizeram isso. Sabe por quê? Eles tinham uma noção tremenda, uma noção que Agostinho de Hipona já dizia. Ninguém nunca se afasta de Cristo. Nós falamos isso constantemente. Fulano está afastado. Ninguém se afasta de Cristo. Ninguém está afastado de Cristo. Nós fizemos uma opção, diziam os pais antigos. A opção de estarmos perto do Cristo juiz. Deixamos de lado o Cristo da graça e ficamos perto do Cristo juiz. Então ninguém se afasta de Cristo. Quando nós construímos esse quinto evangelho, nós fazemos isso. Nos afastamos do Deus da graça para nos aproximarmos do Cristo juiz. O livro de Juízes, ele é como se fosse um elo. Como o livro de Atos é um elo entre os evangelhos e as cartas. Ou seja, entre a ação pedagógica, o ensino poderoso de Jesus de Nazaré e a prática da igreja. O livro de Juízes mostra esse elo do povo que conquistou a terra, como que esse povo se portou, como que eles viveram. Então o livro de Juízes vai mostrar, do seu primeiro capítulo até o capítulo 21, como que foi a ação do povo na terra prometida até a chegada da monarquia em Israel. Então o livro de Juízes vai contar isso, vai mostrar isso, como que foi a ação. E quando nós nos deparamos com essa história, a história de Mica, nós vamos ver que a história dele vem depois de um grande gigante, que é o Sansão. A história de Sansão, ela não precede, mas o capítulo de Sansão precede a história de Mica. É bem interessante que o autor de Juízes, ele pega essa parte final do livro de Juízes como se fosse um apêndice. Essa parte final ela está fora da ordem cronológica. Ou seja, o autor pega 3 histórias para mostrar como o povo estava vivendo na Terra Prometida. A primeira história é a história de Mica.
Então nós vamos perceber no final da mensagem que a história de Mica não vem depois da história de Sansão. O autor de Juízes pegou essa história para mostrar para a gente a que ponto chegou a prática daqueles que foram resgatados do deserto, daqueles que foram resgatados da escravidão. O que nós somos capazes de fazer? O povo que outrora era escravo, agora liberto, se tornou escravo outra vez. O povo que foi liberto da escravidão de Faraó, da escravidão do Egito, da escravidão da condenação, agora se torna povo da aliança, traz sobre si de novo um cativeiro, e pior do que qualquer cativeiro, o cativeiro do pecado. Essas três histórias é para mostrar como que o povo se prendeu de novo no pecado, fazendo assim o primeiro ato de rebeldia. E todo ato de rebeldia com Deus, ela começa com uma primeira ação. Qual é a ação? A ação de rejeitar a soberania de Deus. Todo rebelde contra Deus, ele rejeita a soberania de Deus. E o que é rejeitar a soberania de Deus? É falar, é bater no peito e dizer: na minha vida é isso aí. Na minha vida mando eu. O povo, na época de Mica, fez isso. Era um povo que batia no peito e dizia: na minha vida mando eu. Quem sabe da minha vida sou eu. Sou eu quem pago minhas contas. Vamos caminhar? Vamos ver alguns erros de Mica? Alguns erros desse homem. Primeiro, o Mica é um homem que rouba. Ele pratica o roubo. E olha só, olha quem ele rouba. Quem ele rouba? A mãe. A mãe. Ele é um homem que mente. Ele é um homem supersticioso. Não existe evangélico supersticioso. Não existe. Não existe. Isso é uma coisa que não existe no nosso mundo gospel. Eu vejo todos os cristãos sem medo de passar embaixo de escada. Sem medo de gato preto em sexta-feira 13. O Mica é um supersticioso. É um supersticioso. O Mica é egocêntrico. Eu sou o centro da igreja. E olha que ele se torna o centro da igreja mesmo. Porque na comunidade israelita ele não foi aceito como centro. Sabe o que ele faz? Eu não sou aceito lá como centro. Sabe o que ele fez? O que ele fez? Eu construo o centro aqui na minha casa. É aqui agora. É aqui agora. Eu não posso ser o centro lá, ou vou ser o centro aqui, porque aqui eu pago, quem manda sou eu. Ele viola a lei de Deus. Ele ordena ao filho sacerdote. Ele ordena depois um levita que não poderia ser sacerdote. Ele destrói, ele corrompe. Ele é aquele camarada seguinte: eu tenho, eu faço, eu posso. Então, como nós vamos proceder? Tudo isso por introdução. Nós vamos entrar na mensagem agora. Quero partilhar com vocês quatro relacionamentos. Quero que vocês olhem para esse texto com foco em 4 relacionamentos. O nosso personagem principal, é claro, nesse erro é Mica. E nós vamos ver 4 relacionamentos aqui. Primeiro, de Mica com Deus. Depois de Mica com a sua mãe. Depois de Mica com seu filho. E de Mica com o levita de Judá. Então nós vamos partir assim. Vamos ver o primeiro relacionamento, o de Mica com Deus. Como que é o relacionamento de Mica com Deus? Nem Mica, nem ninguém da sua família sabia. Ninguém lá sabia de fato quem era Deus. É bem interessante que nas versões de vocês, na minha também está assim, diz que havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim que disse à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados estão comigo. Aí a mãe disse: o Senhor o abençoe. No verso 13, Mica vai dizer: agora eu sei que o Senhor está comigo. É bem interessante que na nossa tradução é traduzida para cá essa palavra referente a Deus como o Senhor. Mas na Teb, que é uma tradução antiga, não está o Senhor, está o Eterno. Tem alguém que está assim: o Eterno está comigo, o Eterno.
Na terra está sim o eterno. Porque o Senhor, que é proferido por Mica e por sua mãe, não é o Senhor Jeová. É a ideia secretista cananeia. É o seguinte, é a força superior. O Criador do universo, aquele que governa tudo. Olha, eu não sei quem é Deus, mas eu sei que existe um Deus. Então o Mica, ele aprendeu isso em casa, ele atira para todos os lados, ele não sabe quem é Deus, ele não sabe o que importa a Deus. E vocês acham que isso não acontece hoje? Quando eu assumi uma classe de EBD dos adolescentes, foi a primeira vez que eu trabalhei com adolescente na minha vida. Assumi essa classe, a primeira ação foi fazer um pequeno questionário, pequeno mesmo, já partilhei isso aqui, botei lá, pequeno questionário, olha, me responda quem é. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? O que é a igreja? As respostas são fantásticas. Deus é o cara que manda em tudo, é o cara lá de cima. Jesus é o dono da igreja. Espírito Santo, uma grande força. Uma grande benefício. O Mica, ele não sabe quem é Deus. Ele não sabe. Ele não. Você perguntasse para ele, olha, quem é Jeová que libertou o povo do Egito? Ele não sabe. Olha, não existe o eterno. Aquela coisa das reuniões maçônicas, é o eterno, é o Deus, está aqui. Deus é um, é Jeová. Deus é um, é Jesus de Nazaré. Deus é um, é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que saber isso e falar com convicção. É assim. O nome de Mica é um diminutivo de um nome que vocês não me peçam para pronunciar. Vamos ficar com o diminutivo. Mas o nome dele tem um significado no hebraico. O nome dele no hebraico, o significado é: quem é como o Senhor. Aí sim, o Senhor Jeová. A vida de Mica é uma vida assim com Deus. Essas coisas de Deus é para o Senhor. Quem pode ser como Deus? Quem pode fazer as coisas espirituais? Quem pode ser santo? Essa história de santidade, de vida correta, isso é uma coisa distante, não é para qualquer um. Isso é coisa para Deus, é por isso que eu vou tocando a vida aqui, deixa a vida me levar mesmo. O nome dele mostra isso. E é assim o relacionamento dele com Deus. É por isso que ele não mede esforço, ele não pensa em duas vezes em profanar. Profanar as coisas de Deus, profanar o próprio Deus, profanar o seu povo. O Mica, ele conta. Ele não conseguiu ouvir a palavra dos sacerdotes, foi dura, como Jesus de Nazaré diz, como o Evangelho de João nos diz lá em João 6, dura esse discurso, quem poderá resistir? O Mica não resistiu, foi para casa e comprou um sacerdote e disse: eu vou pagar para você, você vai falar o que eu quero ouvir. Esse é o Mica com Deus. Primeiro relacionamento. É assim o relacionamento de Mica com Deus. Talvez você esteja assim. Seja um homem assim. Essas coisas aí de Deus, isso aí é coisa para pastor, para missionário. Isso não é para mim, que todo dia enfrento fiscais na porta da minha empresa. Eu tenho que ter jogo de cintura, entendeu? Isso não é para mim, que estou lá na faculdade, que sou professor, entendeu? Sou professor e todo mundo me olhando e chega lá uma aluninha, uma alunada e me pede um conselho e ela está carente. Então não sabe como é que é, não tem como resistir a essas coisas. Essas coisas espirituais santas, isso é para Deus, isso é para mulher de oração, isso é para homem de oração, isso não é para mim. Isso é coisa que não existe. Talvez você tenha uma vida assim, achando que a santidade é para fortes, é para poderosos. Santidade é para quem é fraco, é para quem reconhece a força em Deus. Pessoas assim sempre dizem isso. Dizem o quê? Eu faço, eu posso. O que tem que realizar? O que tem que fazer? O dinheiro não traz a felicidade. Para pessoas assim, isso não é verdade.
Ele disse o seguinte: é verdade, o dinheiro não traz felicidade, manda ela ver. O Mica é assim. O Deus dele é o bolso dele. Ninguém tem a ver com a minha vida. É assim que o Mica age. Misturamos tudo nessa religião. O Mica, ele consegue, ao mesmo tempo, pegar o judaísmo e transformar o judaísmo num sincretismo nunca visto. Por quê? Quando nós vamos olhar a profanação feita por alguns reis, eles rompem totalmente com a religião dos pais dele. O Mica não, ele consegue fazer uma mistura. Ele consegue pegar a macumbaria e adaptá-la ao cristianismo. Por quê? Na casa dele tem um sacerdote, mas também tem ídolos. Na casa dele se busca a Deus, mas se faz uma fezinha no santo tal. Entendeu? Na casa dele se ora, mas final de ano dá lá 7 mergulhinhos na praia. Na casa dele tem oferta, mas também tem o doce de Cosme e Damião. O Mica, ele consegue fazer isso, ele consegue ser assim. Ele busca a oração, mas busca um passe também. Ou seja, ele quer estar garantido com o eterno. Isso é que importa para ele. É assim o relacionamento dele com Deus. É assim. Ele consegue fazer isso. E, gente, como tem gente hoje fazendo, algumas práticas nossas, elas são práticas sincretistas. Isso não é cristianismo. Copo em cima da geladeira não é cristianismo. Isso é tudo menos cristianismo. O que vai acontecer se eu quebrar a quinta corrente? O que vai acontecer? São 7 encontros. Se eu não for o quinto, o que acontece? Os gafanhotos vão tomar minha casa? Isso é superstição. Como pode? Pode quando caminhamos como esse homem. Quando fazemos as coisas como esse homem. Conseguimos adaptar. Gente, nós estamos num país, num ambiente totalmente sincretista. Só no Brasil é possível uma figura como o Henrique Cristo. E ter seguidores ainda desse homem. Como pode, gente? Pegar fronha, lençol, toalha com suor de outro homem. Que coisa sincretista é essa? O Mica conseguiu. Porque ele não conhece o eterno. O Mica e sua mãe. O Mica e sua mãe. O outro relacionamento Mica. Ele rouba a mãe, que por sua vez sabe que foi ele que fez isso. E o que ela faz? Ela corrige. Ela corrige? Não. Ela não corrige. Ela não corrige. O que ela faz? Ela sabe que foi ele que roubou e ela mexe com o quê? Com a superstição dele. O que ela faz para ele devolver a prata roubada? Lança uma maldição. Nessa época, uma maldição lançada era algo que trazia um terror, um perigo. Se nos nossos dias de hoje a gente tem medo disso, eu fico vendo crente com medo de macumbeiro, com medo de pai de santo, parece que não serve ao Deus Todo-Poderoso. Ah, o pai de santo vai fazer isso. Deixa ele fazer o que ele quiser. O que ele fizer, o meu Deus desfaz. Pode ter medo de macumbeiro não, de pai de santo. Você serve a um Deus Todo-Poderoso. Você é a representação de Deus aqui nessa terra. Quem pode contra você? Então tem gente que tem medo. Chegava lá no quartel e tinha um camarada lá que todo mundo dizia: eu tenho que cuidar com o Pérez, que o Pérez isso, que o Pérez é aquilo, e cuidado com você. É um medo danado desse camarada. E por quê? Porque ele mexe com isso, que ele mexe com aquilo, e quem entra no caminho dele, ele faz isso e não sei o quê.
E um dia lá nós tivemos uma desavença, e ele falou alguma coisa, você quer o quê? Você quer minha identidade, minha foto, meu cabelo? Você quer o quê? O que você quiser. Quer uma roupa íntima minha? Pode levar o que você quiser, rapaz. Ter medo de gente assim? Eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Deus maior que está em nós, que está no mundo. A mãe dele mexe com a superstição dele, lança uma maldição, ele fica com medo danado. Esse negócio vai pegar minha tia, mano. Pô, mano, olha só, a tua parte está aqui. Por que ele faz isso? Porque só tem uma forma de quebrar isso no entendimento desse povo nessa época. É a bênção. Só a bênção retira a maldição nessa época. A Mica vai atrás. Aí a mãe, ao invés de curti-lo, lança a bênção. Não, meu filho, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja. Quase a bênção aqui de Arão. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti, misericórdia de ti e te dê a paz. Vá em paz. Continue praticando roubo. Continue fazendo tudo errado. Meus irmãos, o que aprendemos? Temos ensinado um evangelho utilitarista às pessoas. Só que o evangelho utilitarista, um dia ele vai falhar. O Mica, ele aprende isso em casa. Você se relaciona com alguém que você pode ganhar alguma coisa. Ele devolve porque ele sabia que ele ia ter a bênção, a maldição sairia. Ele devolve porque ele sabe que ele vai ter um retorno. Ele devolve porque ele sabe que ele vai ganhar isso. Se tudo estiver certo, ele continuaria no erro dele. É ação utilitarista. Eu estou ganhando, está dando tudo certo, está tudo bem. Temos visto pessoas trilhando esse caminho que levam, sabe o que? Como diz o provérbio? A morte. A morte. E sabe o que fazemos? Cessamos até nossas orações. Nós estamos vendo que o camarada está no erro, fazendo uma coisa terrível. Às vezes é um dos nossos pais, às vezes é um cônjuge, às vezes é um filho, um amigo, um irmão em Cristo. Não sabemos não. A mãe de Mica não ocorreu. E ele com certeza não teve freio na vida dele, porque ele não estava. Ele vai subindo o grau de desrespeito na caminhada dele. Juventude pericopa, alertem e atentem para aqueles que te corrigem. Dê valor a estes. Como diz o pai antigo da igreja, prefiro que mostre meus erros do que 1000 que me elogiem. Prefiro que mostre meus erros a 1000 que me corrigem, que me elogiem. Atentem para isso. Igreja, atentem para isso também, irmão. Se uma pessoa chega e te alerta de algo, não fique com raiva no primeiro momento, não. Vá orar. Deus é isso mesmo. Se for, obrigado. Se não for, prossiga a sua caminhada. Mas não feche a porta, não. E você que crê, não deixe orar. E peça uma oportunidade para chegar lá. E mostrar. O relacionamento de Mica com a sua mãe nos mostra uma coisa. Não importa se o erro está atingindo as pessoas. Ele não pode me atingir. Temos agido assim. A mãe de Mica, ela age assim. Com certeza ele roubou antes de outras pessoas. Do camarada. Chegar ao ponto de roubar a mãe, ele roubou outras pessoas. E roubar toda a fortuna dela, ou seja, como filho pródigo, ele ficou impaciente porque ela não morria. O filho pródigo ainda é nobre, né? Chega e diz, olha, é o seguinte, me dá parte na herança. Como você pede uma herança, pessoa viva? Me dá parte na herança. O Mica nem consegue dialogar, ele vai lá e rouba. Então ele roubou outras pessoas.
A mãe nunca ligou para isso. Por quê? O erro não bateu a porta dela. Mas é o seguinte, toda vez que nós nos calarmos diante do mal, eu quero te falar o seguinte, ele não pode bater hoje a sua porta, mas um dia ele vai bater. Um dia ele vai bater. Entendeu? Quando o Rio de Janeiro tomou a postura de não ligar para o quê? Para as favelas. A primeira favela surge com uma ação governamental, com a ação do nosso governo. Os refugiados da guerra de Canudos chegam aqui, foram para a guerra com uma promessa: vocês receberão um bom pagamento. Chegam aqui, o governo não dá nada para eles, eles se refugiam onde? Morro da Providência. Primeira favela, uma ação do governo. Olhávamos sempre para as favelas como tudo que acontece lá é estatística. Só que um dia o mal saiu da favela e bateu a nossa porta. E sexta-feira ele chegou aqui, ó, pertinho, aqui, ó, boca de fumo aqui no bairro Peixoto. Nós, como igreja, não podemos nos calar diante disso. Tem que passar, repreender e agir. É mostrar o evangelho, é lançar o evangelho para cima deles. Um dia o mal bateu a porta da Mandurinha. E aí, meus irmãos, quando chega a esse ponto, é complicado. Outro relacionamento. Mica e seu filho. Mica e seu filho. Mica e seu filho. O que nós temos para falar de Mica e seu filho? Nada. Nós não temos para falar nada. Neca de cativeiro. Nada para falar. Não faz nada. Ele passa pela vida dos filhos, não marca a vida dos filhos, não é um profeta em casa, não é nada, literalmente nada. Porque o Mica, ele só tem uma preocupação: o bolso e a satisfação dele. É triste, né? Mas isso não acontece hoje? Acontece. Irmão, conte para a família de vocês. Tem que ser o maior alvo da vida de vocês. Você que é pai, como você deixa o sol se pôr sem orar pelos seus filhos? Você que é marido, como você deixa o sol se pôr sem orar pela sua esposa? Você que é esposa, como você deixa o sol se pôr sem orar pelo seu marido? Você que é filho, como você deixa o sol se pôr sem orar pelos seus pais? Pô, a gente tem que levar esse negócio a sério. Isso aqui é cristianismo. Tem que ser levado a sério mesmo. Isso é caminho de eternidade mesmo. Nós estamos falando de eternidade. Existe sim uma eternidade. É verdade, existe céu. É verdade, existe inferno. Nós não podemos deixar o sol se pôr sem orar pelos nossos, sem interceder, sem fazer pelos nossos. Então precisamos trazer isso. Hoje teremos profissão de fé. Profissão de fé é uma coisa fantástica, séria. É você publicamente falar: agora eu sou cristão. É isso. É assumir. É assumir. Vamos parar isso com seriedade. Não é brincadeira não. É uma coisa séria. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos investindo tanto numa vida que vai durar no máximo 127 anos, que é a idade da pessoa mais velha do mundo. Uma vida que pode durar no máximo 127 anos. O nosso maior investimento é para essa vida. Largando para a vida eterna. Irmãos, me perdoem pelo que eu vou falar, mas uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi foi a segunda coisa, foi o segundo dito que evitou a minha entrada no mundo do crime. A coisa que mais pesava, que mais contrabalanceava a minha entrada no mundo do crime foi esse dito. A primeira coisa era o seguinte: era a minha mãe. Vou pensar assim, cara, não dá.
depois de todo o sacrifício, de toda a lenha na cabeça que ela tomou, fazer um negócio desse com ela, é de matar. Eu ficava tão pensando, sempre pensava. Ia lá, quando eu vi, olha, vai ser agora, amanhã eu fiz, amanhã eu pensava. E a outra coisa, me perdoe. A palavra de Deus diz que nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Foi o dito de um bandido, de um traficante. Num campo de futebol, olha a minha vida, sempre num campo de futebol. Rapaz, imagina eu com 32 anos, eu poderia estar aí livrando o Flamengo de muita coisa, né? Estava em tempo ainda. Eu não entrei nessa caminhada futebolística. Nós estávamos lá no campo de futebol, rapaz, e aquele bandido lá, ele era bem quisto lá na favela. Eu não falo comunidade não, eu falo favela para trazer o aspecto que é feio. Nós temos que restaurar, resgatar. Comunidade é um negócio que fica para maquiar. Não, favela. Estava lá e teve um momento, todo mundo assim olhando para ele. Era aniversário dele, no final ia ter um churrasco, a gente olhando. E ele falou para todos que ele chamava de cria que mora na favela desde criança. Ele, assim, para todo mundo numa mini arquibancada, ele falou: crias, vou falar uma coisa para vocês. Vida do crime não é vida do creme. Vida do crime é vida do crime. Quem entra na vida do crime achando que ela é vida do creme se dá mal. Se Deus falou através de uma mula, um balão, por que não vai falar através de uma mula? Mas aquilo sempre entrava na minha cabeça. Olhava, eu vi o camarada se dando bem, eu vi o camarada cheio de status, poderoso, mandante e tudo mais, mas aí eu lembrava, vida do crime não é vida do crime. Aí eu chegava lá num baile, e aí eu via aquilo, e aquilo já me pulsava, vou que não vou. Aí eu lembrava, vida do crime não é vida do crime. Hoje está assim, mas quando o negócio pega, quando você tem que sair humilhado, num porta-mala, sua esposa é humilhada, sua mãe é humilhada, e o negócio, eu falava, não, vida do crime é vida do crime. Vida do crime é uma vida fora da vida do crime. Eu falei, isso não é para mim, estou fora. Aí conheci o Evangelho da Graça, e aí transformou a minha vida. Então é o seguinte, nós precisamos disso. Entendeu? De levar a coisa a sério. O Mica, ele não leva. Ele não leva. Ele quer fazer um negócio ali de agradar todo mundo. Vamos para o próximo relacionamento, tinha umas coisas aqui, mas vamos. O relógio está ali, eu prometi para mim, eu falei, eu vou terminar meio-dia. Vamos aqui, Mica e o levita de Judá. A parte mais escabrosa dessa história é essa. Se a cronologia estiver certa, e aí é o seguinte, por quê? Nessa parte final, nós estamos vendo que isso é um apêndice. Então não é uma linha cronológica. Então a história de Mica, ela não veio depois da história de Sansão. Ela pode ter acontecido antes, logo depois da entrada, ou alguns anos depois. O fato é que o autor põe essa história aqui para nos alertar. Então, se a história estiver certa, se a proposta estiver certa, se a proposta, nesse sentido, se nós abraçarmos essa proposta, que há uma grande possibilidade disso, esse levita pode ser um daquele grupo de, vamos dizer, um grupo migratório que sai de Judá. Onde nós vamos ver isso? Lembram lá? O livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, nos diz isso? Que na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu com a sua mulher, seus 2 filhos e suas 2 noras. Quem era esse homem? Eli? Melé. Então, parece que houve uma fome na região. Esse levita, ele sai. Se for essa mesma época, ele sai com um monte de gente. Um grupo enorme. Migrou, saiu de Belém de Judá. Até compreensível a saída de Elimeleque, a saída da sua esposa. Mas o levita, ele depende de quem? De Deus.
ele fez um voto falando que a herança dele era o Senhor, que o sustento dele era o Senhor. E sabe o que o texto vai falar em Juízes? Que ele sai em busca de uma oportunidade. Meus irmãos, quem busca oportunidade com os homens se dá mal nessa vida. Você é filho de Deus. Não fique achando que a sua oportunidade está com um homem, está com uma empresa, está com um trabalho, que a salvação da sua vida está em algo dessa terra. A salvação da sua vida é o Senhor. Quem te sustenta é o Senhor. E ele sai. E ele sai de uma forma assim, interessante, buscando, querendo. Ele encontra um homem que faz uma proposta fantástica para ele. Seja meu pai e sacerdote da minha família. Oh! Olha, coisa fantástica. Entendeu? E o convite já vem logo com tudo aqui fechado, rapaz. Os irmãos aqui colocaram os irmãos da Apoave aqui no bolso. Ó. Ele já sai com uma proposta assim fantástica. Olha, e vai ser o seguinte: você vai ganhar tanto por ano, vai ganhar roupa, comida, tudo certo. Você só tem que ficar aqui, ser meu pai e sacerdote. O levita, ele não sabe que isso é uma profanação. Primeiro, que ele não pode ser ordenado. Segundo, que ele não pode ser ordenado por qualquer um. Tem que ser da família de Arão. E terceiro, que não há sacerdote exclusivo, há sacerdote do Senhor. O pastor é pastor do Senhor. Ele tem um compromisso com a igreja pelo Senhor. Não pode se vender. Não pode achar que a vida eclesiástica é uma vida de oportunidade. Ele encontra um homem que faz essa proposta e ele, eu aceito. Meus irmãos, cuidado com essas propostas. Analise esse contrato que você vai assinar. Esse mesmo homem que faz essa proposta foi o mesmo homem que ordenou o filho dele. Ô fulano, você está fazendo nada? Tá. Menino, você está... A vida, você está muito solto na vida. Você vai ser sacerdote agora da família. Ele faz isso com o próprio filho. Chega um levita e diz, você é levita? Não. Então é o seguinte, você está posto para fora. Tá. Agora o levita, ou o sacerdote é esse aqui. Sacerdote de verdade, da tribo de Levi. E o levita, coitado, ele cai nisso. Irmãos, não queiram pessoas para amaciarem seus egos. Hoje nós estamos caminhando no evangelho onde queremos pessoas que venham amaciar o nosso ego. Queiram guias espirituais, porque nós estamos lidando com algo seríssimo, a eternidade. É interessante pensarmos nisso, como que isso não é valioso nem importante para a gente. Se você vai fazer uma cirurgia, ou um ente querido, ou um amigo, uma pessoa muito importante na sua vida, eu quero ver lá no consultório, chega lá diante do médico, e aí, doutor, olha, nós vamos fazer a cirurgia. Quanto tempo vai ser a cirurgia? Deve ser uns 16 horas, esse caso é gravíssimo. Vocês têm até assinar aqui um termo de responsabilidade. Por que isso? Nós vamos voltar. A família tem que estar... Não, mas é necessário. Se não fizer a cirurgia, morre. Se não fizer a cirurgia, morre. Então, doutor, e aí, como vai ser o procedimento? Nós estamos vendo ainda, eu estou olhando aqueles manuais ali. Por que estou olhando manual? Eu nunca fiz essa cirurgia. Nossa, não vai acontecer. E a minha mãe, a minha mulher, o meu filho, a minha filha, você tem... E nunca vi... E aí, Miguel? Senta ou não na mesa de cirurgia? Não. Nós não fazemos. Agora, nós estamos atrás de pessoas que amassem, que afaguem, que façam carinho no nosso olho. Nós estamos lidando com coisas eternas. Nós precisamos de guias espirituais, de pessoas que venham nos conduzir ao reino celestial. Cuidado. Somos escravos daquilo
ou com aquilo, ou para aquilo que estamos presos. Se você deve algo, você é escravo daquilo. O levita, ele passou a ser escravo do Mica, porque o Mica diz que ele será pai e sacerdote. No verso seguinte, o Mica diz: te tratarei como um filho. Enganou, ele assinou o contrato, mano. Depois que ele assinou o contrato, já era. Então é o seguinte, você vai ser como um filho. E filho aqui é o seguinte: uma hora eu estou bem com ele, você é sacerdote, outra hora não é, acabou. Mas aí, meus irmãos, nesse mundo de engano, de interesse e tudo mais, a gente sempre encontra com alguém que vai nos passar a perna. Sempre vai dar tudo errado. E o sacerdote passa a perna nele. E eu vou ter que parar aqui. Muita coisa ali, mas eu vou ter que parar aqui. Nós vamos orar. Mas olha, leve o texto para cá. Eu vou te dar uma dica. Leia o capítulo de todo. Descubra quem era esse sacerdote. Quem era esse levita? Vocês vão ter uma surpresa fantástica. Eu não vou contar isso para você descobrir quem é esse levita, de que família ele é, de quem ele era descendente, e perceber o que ele fez com o Mica. Amém? Vamos orar. Vou convidar aqui, antes de orar, Ana Diácono. Ana Diácono vai dar um aviso super importante. Gente, eu vou pedir não saiam os membros da igreja, nós temos assembleia. Não saiam, nós estamos em culto ainda, não saiam. Assembleia para profissões de fé. A Ana vai dar um aviso muito importante sobre 2012. Eu quero destacar também a todos os irmãos que de alguma maneira fazem parte do Ministério da Criança, que no dia 10, sábado, 10/12, nós teremos aqui um culto de fim de ano do Ministério das Crianças. Então todas as crianças são convidadas, todos os pais e todos aqueles que participam desse ministério. Ok? Meus irmãos, vou ser bem rápida. Em 2012 vai ter as Olimpíadas em Londres e o Ministério de Missões, em parceria com a Junta de Missões Mundiais, vai estar participando do Conexão 2012, levando aqueles que tiverem disponibilidade para estarem, no primeiro momento em Sevilha e no segundo momento em Londres, evangelizando. O que nós vamos fazer é evangelismo. Mas por que em Londres? Por que não aqui perto e tal? Meus irmãos, essa área, ela está absolutamente carente do evangelho. Cada dia mais as pessoas se afastam do evangelho. Cada dia mais os muçulmanos estão tomando aquela localidade. E o que nós vamos fazer lá, eu e você, porque vamos nos disponibilizar para fazer isso, é pregar o evangelho. Existem 100 vagas. Esse Conexão 2012 foi lançado esta semana, na terça-feira. Na segunda-feira, na terça-feira, 60 pessoas já tinham mandado suas fichas de inscrição. Eu estive lá na Junta de Missões Mundiais conversando com o pastor Marcos Grava, que é o responsável por este evento, e ele disse: irmã, leve para a sua igreja e veja quais as pessoas que querem participar. Você tem interesse em conhecer mais do projeto Conexão 2012? Tem um e-mail que você pode mandar primeiramente. Não vou nem passar o e-mail da Junta, estou passando o e-mail do Ministério de Missões. mimis@pibcopa.org.br mimis@pibcopa.com.br. E nós, a partir deste domingo até domingo que vem, vamos estar trazendo mais novidades para vocês com relação ao projeto Conexão 2012, de 17, sem limite de idade. A partir dos 17 anos, não tem limite de idade para quem queira participar. Então, você já pode dar uma oferta com as suas férias. Dedicar suas férias a isso, já vai planejando, fazer uma poupança para participar desse evento. Convido aqui o irmão Giovanni, nosso diácono e segundo vice-presidente da nossa igreja. Ele vai dar uma palavrinha, vai abrir a assembleia. Bom dia, irmãos. Na ausência do nosso presidente, pastor Vitor, e na ausência do primeiro vice-presidente, o irmão Paulo Peçanha, eu, como segundo vice-presidente, declaro a igreja aberta em assembleia extraordinária para a tomada de profissão de fé de alguns irmãos para batismo. Convido todos os membros da igreja a ficarem de pé, dizendo que a assembleia é uma assembleia rápida e continuaremos logo mais à noite.
Eu peço, eu gostaria que, irmão Idemar, pode dar uma ajuda na contagem aqui dos irmãos, aqui do lado. Irmão Edson, pode contar esses que estão aqui. Lá em cima, pediria que o irmão aqui, pode contar aí em cima? Ok. Convido também a irmã Sofia Tabosa para servir como secretária DOC. Anotar todos os nomes. Os nomes já estão com o pastor Roberto. E eu quero passar a palavra. Nós temos quórum para uma assembleia extraordinária. Quero passar a palavra ao pastor Roberto, que vai conduzir a tomada de profissão de fé dos irmãos a serem chamados. Podem já. Ok, eu pedi os irmãos que deram a profissão de fé que sentem aqui à frente. Venham aqui de um outro microfone. Podem vir aqui, fiquem aqui à frente. Todo mundo aqui? Ok. Vou começar pelo Luiz Gustavo, de Lima Santos. Luiz, fica de pé aí, dá uma olhadinha para a igreja. Esse é o Luiz. Bom dia a todos. Deus abençoe. Então, todos estão aí vendo o Luiz. Pode sentar, Luiz. Luiz, meu amigo, irmão em Cristo, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Com certeza. Há uma outra salvação fora de Jesus? Não. Você crê que Jesus, Ele nos deu, através do Santo Espírito de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que essa é a palavra de Deus? Você crê? Sim. Você tem Bíblia? Tem. Eletrônica ou de papel? Não. De papel. E agora tem que perguntar, né? Se a Bíblia é no iPad, se é no iPhone. Na verdade, tem as duas. As duas, olha. E quantas versões? Algumas versões. Tudo isso só tem sentido se você ler. Você lê a Bíblia? Tem. Amém. Luiz, meu amigo, você crê na oração? Tem. Crê nesse poder? Com certeza. Crê que acontece coisas quando oramos? Com certeza. Você ora? Você Sim. pratica? Amém. Amém. Luiz, quando você aceitou Cristo, a sua vida mudou. Você conhece a sua história. Cristo agiu na sua vida. O que mudou na sua vida? Alguma coisa mudou? Alguma transformação? Com certeza. Até estava pensando em algo para falar. E eu resolvi fazer um assim, parando como era e como está hoje em dia. Você deu exemplo de falar de saída do caminho. Em termos de bebida, de sair da paz, essas coisas assim. Hoje em dia eu me sinto incomodado com fazer essas coisas. Eu não consigo mais assim. Amém. Sair, eu até saio, mas quando eu saio, dentro do lugar, eu me sinto incomodado. Então, eu pensando, o que você está fazendo? Você está aí? Não pertence mais assim, não. Não pertence mais. Amém. E assim, eu estava pensando nisso para falar, porque depois que eu comecei a frequentar, mais ou menos 8 anos. E assim, eu comecei através de 2 amigos, eu nem sei qual foi o seu nome. E depois que eu comecei a frequentar, eu não consigo mais me afastar.